Olá pessoal, boa tarde. Eu de óculos de novo, né? Porque eu vou ter que ler. É o seguinte, vamos dar sequência até que enfim a série de vídeos A Bíblia como ela é. Esse óculos um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre as profecias. Faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso e já tinha até separado, pesquisei tudo certinho lá no computador, mas hoje eu quero com esse cenário aqui, né, que dá para mudar, vamos tentar ver o que dá para fazer. Aí eu não vou usar a Bíblia, porque eu já tinha feito tudinho os textos separados certinho, mas sem tempo e tudo, eu não tô com tempo de ler, eu tô com a correria da porra. Então vou usar esse livro aqui, ó. Olha aí, eu vou usar esse livro, esconder minha cara aqui atrás. Leia aí pra você ver. Eu não vou falar isso porque isso aqui é coisa de ateu. E nós que não somos ateus, nós acreditamos e pronto. Deus saia do armário. Esse é um livro maravilhoso da minha amiga, não vou falar o nome, que ela colocou aqui, Christopher Condell, que é seu pseudônimo. Inclusive eu nem preciso mais de usar a Bíblia, já tem tudo, eu pesquiso aqui e já vou direto no assunto. Então vamos falar sobre as profecias. O que são profecias? Profecias são aquelas coisas que alguém diz que supostamente vai acontecer. E a Bíblia é cheia disso. Na verdade não é cheia disso, e você vai ver que não. Tem muitos fatos da Bíblia, alguns que eu tinha enumerado, que fala sobre tal coisa que aconteceu para que se cumprisse e tal. Você vai ver que não é profecia. Grande parte do que se diz que é profecia na Bíblia são algumas frases de algum profeta direcionada a uma coisa local ali, a um momento, a um povo específico. E aí, como aconteceu alguma coisa parecida depois, eles dizem que foi uma profecia que se cumpriu. Agora, tem profecias, né, suposta profecia que, claro, nunca se cumpriu. Tem algumas que nunca se cumprirão porque já passou do tempo, né? Então, eu vou ler aqui alguma coisa para você. Tá. Castigo pela morte de Abel. Deus diz que Caim será fugitivo, não sei de quem, né? E errante. Um pouco mais à frente, nos versos Gênesis 4:16. Gente, eu cito aqui, sabe por quê? Porque tem muita gente que fala que eu distorço o que está escrito, mas não, eu mostro o que está escrito. Então, eu não vou ler na Bíblia, mas você vai lá ler Gênesis capítulo 4, versículo 16. Caim não se intimidou com as ameaças de Javé, achou uma mulher, não sei de onde, casou-se, teve filhos e edificou a cidade. Isso não é atitude que se esperaria de um fugitivo errante, né? Então, é uma coisa que não se cumpriu. Deus promete para Abraão e todos os seus descendentes a terra de Canaã, mas a história e a Bíblia, veja bem, Atos dos Apóstolos capítulo 7 versículo 5 e Hebreus capítulo 11 versículo 13 mostra que a promessa de Deus para Abraão não foi cumprida. Gênesis capítulo 13 versículo 15, capítulo 15 versículo 18 e capítulo 17 versículo 8 e também Gênesis 28 versículo do 13 ao 14. Ou seja, são promessas que não foram cumpridas. Porque a quarta geração dos descendentes de Abraão tornará para cá. Mas se contarmos desde Abraão, então o retorno deles aconteceu depois de 7 gerações. Abraão, Isaac, Jacó, Levi, Coate, Anrão e Moisés. Tá, mas vamos lá. Ao contrário do que diz a profecia em Gênesis capítulo 48, versículo 21, José morreu no Egito, não em Israel. Deus promete expulsar 7 nações, inclusive os amorreus, os cananeus e os hebreus, mas ele não pôde cumprir a promessa. Deuteronômio 7:1. Eu estou citando aqui os versículos e os capítulos, porque para você ir lá, para mim não ter que ficar lendo, que é aquela coisa chata. Gente, a pior coisa que tem é você ver alguém lendo, sabe? De repente na montagem do vídeo, na edição, eu coloco ali pra você, certinho pra você ver. Eu vou colocando aqui do lado aqui ou aqui, onde tiver um espacinho melhor, beleza? Falar em espacinho melhor, gente, minha câmera tá bem ruinzinha. Pedir pra vocês dar uma forcinha aí, né, pra aumentar minhas visualizações, para que possa entrar uma graninha pra mim comprar. Ou quem quiser patrocinar aí, vai que alguém tem interesse, tem uns troquinhos sobrando e quiser patrocinar, pode entrar em contato comigo, nós combinamos pra me dar uma Nikon, né, uma Coolpix P900. Nossa, aquela câmera é tudo de bom, hein? Quem aí que vai fazer essa graça, hein? Quer patrocinar aí? Bom, vamos lá. Acho que eu não convenci ninguém. Quem sabe, né? O que importa é que eu estou precisando mesmo de uma câmera dessa. Então vamos lá. Josué fala aos israelitas que Deus lançará diante de vós os cananeus e os judeus. Mais tarde a Bíblia nos diz que não pôde lançá-los para lugar nenhum. Josué 3, versículo 10. Este verso diz que Ai nunca foi ocupada novamente depois de destruída por Josué. Mas Neemias 7,
32 cita Ai entre as cidades de Israel no cativeiro babilônico. Josué 8:28, vai lendo, eu vou deixando aqui, mas vocês vão lendo aí também. De acordo com esse verso, Deus cumpriu a sua promessa de dar aos israelitas todas as terras que eles encontraram. Mas vários trechos da Bíblia nos falam que essas promessas não foram mantidas. Josué 21, do 43 ao 45, Deus diz que o reino de Salomão durará para sempre, e é claro que não aconteceu. Gente, isso são profecias, supostas profecias que não aconteceram. Deus diz que o reino de Salomão ia durar para sempre, e isso não aconteceu, a gente sabe disso. O reino foi completamente destruído aproximadamente 400 anos após a morte de Salomão. Ele nunca foi reconstruído. 2 Samuel 7:13 e 2 Samuel 7:16. Deus põe um espírito de mentira na boca dos seus profetas. 1 Reis 22:22. Deus promete que Josias terá uma morte calma, mas a morte de Josias foi qualquer coisa menos calma. 2 Reis 23, do 29 ao 30. E 2 Crônicas 35, do 23 ao 24. E 2 Reis 20:22. Em Jeremias 34:4, Deus conta para Zedequias que ele morrerá em paz e será enterrado em seu país. Mas em Jeremias 52:10, 11, se diz que ele teve uma morte violenta em uma terra estrangeira. 2 Reis 25:7. Aqui há um erro de tradução. A palavra hebreia Alma significa mulher jovem, não necessariamente virgem. A palavra Betular significa virgem. Além disso, a mulher jovem referida nesses versos estava vivendo na hora da profecia. E Jesus, é claro, foi chamado de Jesus e não é chamado de Emanuel em nenhum verso do Novo Testamento. Isaías 7:14. Jesus nunca se chamou Emanuel. Tem mais aqui. Gente, esse livro é maravilhoso. Só estou passando aqui uma prévia, mas você vai comprar ele e vai ler, hein? Porque é maravilhoso. Entre em contato comigo que eu te passo o endereço da escritora e daí você compra. O livro é bom. Pensa num livro bom. Este verso profetiza que Damasco será completamente destruída e não mais habitada. Acontece que Damasco nunca foi completamente destruída e é uma das mais velhas cidades continuamente habitadas. Isaías 17:1. Estes versos predizem que haverá uma aliança entre o Egito, Israel e a Síria, mas nunca houve tal aliança e é improvável que haja, já que a Síria não existe mais. Isaías 19, do 23 a 24. E será a luz da lua como a luz do sol e a luz do sol 7 vezes muito maior. Bem, essa é uma profecia que nunca se tornará realidade, já que a lua não tem luz própria. Ela só reflete a luz recebida do sol e nunca poderia brilhar como o sol. E o sol não vai, pelo menos enquanto houver humanos para ver isso, brilhar 7 vezes mais. Isaías 30:26. Nunca mais entrará em ti, Jerusalém, nenhum incircunciso nem imundo. Bom, muitas pessoas incircuncisas visitaram e ocuparam Jerusalém depois que essa profecia foi feita. Isaías 52:1. Deus fará de Jerusalém morada de dragões. Alguém já viu dragões lá? Jeremias 9:11. O texto aqui diz assim: nunca foram vistos dragões, nem adultos, nem filhotes, nem nacionais, nem importados lá. Judá se tornará uma morada de dragões. Jeremias 10:22. Deus reclama que os profetas profetizam falsamente em meu nome. Isso significa que Isaías, Daniel e Jeremias estão profetizando mentiras. Jeremias 14:14. Por aí vai. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que é muito interessante. Para não prolongar muito, que isso aqui é extenso, sabe? Você vai ver que aqui não está a coisa escolhida a dedo, não. Isso aqui é extenso na Bíblia. Deus diz que vai castigar Nabucodonosor e os babilônicos pelo que fizeram ao seu povo. Embora o próprio Deus foi quem fez os babilônicos atacarem e escravizarem Judá. Como parte do castigo, Deus visitará a terra dos babilônicos e farei deles um deserto perpétuo, uma falsa profecia, já que o atual Iraque é totalmente ocupado. Mateus 2, 17, 18 cita este verso, reivindicando que essa era a profecia da matança das crianças alegada a Herodes, perto de Belém, depois do nascimento de Jesus. Mas essa passagem ocorre ao cativeiro babilônico, e fica claro, lendo os próximos dois versos, Jeremias 31, 16 e 17, que não tem nada a ver com o massacre de Herodes, e Jeremias 31, 15. É aquilo que eu falo, uma coisa que eles pegam daqui que é parecido com aquilo lá. Sabe? Manja você escrever pegando revista e cortando as palavras, vai lá, acha, quero ver um filme, vai montando as palavras. Então, eles fazem mais ou menos isso, pegam um texto de um lugar que está referindo a um lugar, no caso aqui, a Nabucodonosor e a Babilônia, e diz que foi uma profecia, que Herodes ia matar criança e tal, e na verdade não é, são textos diferentes. Mas vamos lá, mais um pouquinho aqui, antes que você enjoa, porque tem uma parte aqui que é muito interessante, que é a parte de Jesus. Essa promessa
Eu vou até falar já sobre ela, se eu achar aqui depois eu coloco. Jesus fala um monte de coisa que vai acontecer, né, em breve. Em breve, gente, não adianta você vir com aquela história de que um dia para Deus é 1000 anos, que isso é conversa fiada. Quando Deus criou o mundo, que nós que não somos ateus, nós acreditamos nisso, Deus criou o dia, a manhã, a tarde, fez noite, foi manhã do outro dia, tal, terceiro dia, Deus trabalhou 6 dias, igualzinho, quer dizer, e descansou no 7º dia, que era um sábado igual é hoje, não muda nada. Então não vem dizer que um dia dele era, não era. É bem claro, Deus criou a claridade, criou o dia já no primeiro dia, o dia e a noite, já, claro, só criou o sol no 4º dia, mas já tinha dia e noite antes, já. A claridade vinha de outra fonte. Pronto, não precisa explicação, porque Deus pode. Então o dia é igualzinho. Então Jesus diz: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ou seja, ele estava falando para as pessoas, eles iriam ver isso. Isso faz o quê? 2000 anos e não aconteceu. E não vai acontecer, porque aquela geração já passou, então essa é uma profecia que jamais será cumprida. Beleza? Vamos mais aqui. Ezequiel profetiza no século 6 a.C. que ninguém mais lembrará dos amonitas. E eles continuaram existindo até o século 2 depois de Cristo. E ainda são lembrados na Bíblia. Ezequiel 22, 28 ao 32. Em 29, do 9 ao 15 e 30, Deus promete secar o Nilo e reduzir a população drasticamente, porém não obteve êxito em seu intento. Ezequiel profetiza que Tiro será completamente destruída por Nabucodonosor e nunca será reconstruída novamente, mas não foi destruída, como comprovado pelas visitas de Jesus e Paulo, Mateus 15, 21, Marcos, tal. Ezequiel traz a promessa de Deus de que Israel viverá segura em sua pátria e nunca será atormentada novamente por nações vizinhas. É só olhar o jornal que você vê que isso também não aconteceu. Cadê a parte que fala de Jesus? Aqui tá. Jesus diz que o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. De acordo com Paulo, o evangelho foi pregado a todo mundo. Romanos 10, 18. Contudo, o fim não veio. Mateus 24, 14. Jesus mostra que ele é um falso profeta, predizendo o seu retorno e o fim do mundo durante a geração dos seus ouvintes. Marcos 13, 30. É isso aqui que eu falei para vocês. Jesus reivindica que seu sofrimento e a morte sejam o cumprimento da profecia de Oséias, mas esse verso se refere a pessoas comuns que viviam na ocasião, então nada tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus. Lucas 18, 31. Jesus diz que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, mas isso nunca aconteceu. João 5, 28. Jesus profetiza falsamente que só haverá um rebanho e um pastor. Isso nunca acontecerá com tantas seitas cristãs que estão baseadas na Bíblia. Em um dos poucos momentos em que Paulo cita Jesus, ele atribui a Jesus palavras que não são encontradas nos evangelhos. Atos dos Apóstolos 20, 35. Paulo diz que o fim do mundo virá durante a vida dele. 1 Coríntios 10, 11. O autor de Hebreus acreditava estar vivendo os últimos dias. Hebreus 1, 1. Em Gênesis 13, 15, Gênesis 15, 18, Gênesis 17, 8, Deus promete para Abraão e seus descendentes a terra de Canaã, para que a possuam por herança eternamente. Mas aqui Paulo admite que a promessa de Deus não foi cumprida. Hebreus 11, do 9 ao 13. Bom, pessoal, isso aqui é cheio. Isso aqui é bastante. Esse livro eu recomendo, muito bom. Espero que gostem. Se inscrevam no meu canal, curta minha página, a Bíblia como ela é, exatamente para mostrar a parte da Bíblia que o seu pastor, seu padre, seu irmão lá evangélico não vai ler para você. Na nossa página a gente discute isso, além de outros temas como atualidades, música, política, o que você quiser ver tem lá. Relembrando aí, se alguém quiser me presentear ou patrocinar aqui, né, o canal com uma Nikon com o Pix P900, pode, eu deixo, sem problema nenhum. Então valeu, espero que gostem. Um abraço, fiquem com os deuses. Tchau.